Oi, gente, de volta. Para finalizar a nossa série de aulas aqui sobre segurados empregados, tá? E na aula seguinte trataremos de contribuintes individuais, empregados domésticos. Então, para a nossa última aulinha de segurados empregados, nós vamos conversar sobre estagiários e bolsistas e também sobre os atletas não profissionais, tá? Então, vamos entender quando é que um estagiário ele está em atividade de estágio nos estritos termos da lei, podendo pagar como facultativo, se assim quiser, e então, quando ele está em desacordo, que aí, né, com a legislação de regência, que ele vai, então, se enquadrar na categoria de segurado e empregado. Então, me acompanha aqui no quadro, tá? Vamos lá. O estagiário, tá? Assim caracterizado, o estudante que desenvolve ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho com vista à sua preparação para o trabalho produtivo, tá? Então, estagiário é estudante, estagiário desenvolve, tá, o estágio enquanto ato educativo escolar com supervisão, em ambiente de trabalho, com o objetivo de prepará-lo para o trabalho produtivo, tá? Ele vai ser segurado obrigatório do regime geral e vai ser segurado como empregado quando não observado, tá, qualquer dos seguintes requisitos. Então, um requisito, se faltar um requisito, ele já não é mais estagiário, ele é um empregado, tá? Então, vamos lá. O que vai se exigir para que estagiário seja estagiário de verdade? Matrícula e frequência regular do educando. Então, ele tem que estar estudando, tá? Frequentando o curso. Que curso? Educação, ele pode estar, né, na faculdade, educação superior, educação profissional, ensino médio, educação especial ou nos anos finais do ensino fundamental, tá? Na modalidade profissional da educação de jovens e adultos e atestados pela instituição de ensino. Então, veja que o estagiário aí tem uma grande abrangência de possibilidades, porque ele pode estar no ensino superior, ele pode estar na educação profissional, no ensino médio, educação especial e até nos anos finais de ensino fundamental, tá? Em educação de jovens e adultos, tá certo? Para que o estágio seja considerado como tal, é necessária a celebração do termo de compromisso entre o educando, tá, a parte concedente do estágio e a instituição de ensino e cumprimento de todas as obrigações nele contidas. Então, é aqui o que a gente chama de interveniência da instituição de ensino, porque no termo de compromisso ele não vai ser firmado só entre o educando, o estagiário, e o local onde ele vai fazer esse estágio, tá? A instituição de ensino também vai firmar esse termo de compromisso. Então, são os três. Tem que existir, minha gente, compatibilidade entre atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso. Então, compatibilidade das atividades de estágio com as que estão previstas no termo de compromisso. Tem que ter, olha só, orientador, acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e por supervisor da parte concedente, comprovado por vistos nos relatórios das atividades exigidos do educando e por menção de aprovação final e outros previstos na Lei 11.788, como é o caso do seguro de vida, algumas regras para que o estagiário tenha período de descanso também, tá? No passado não se falava nisso, hoje é exigido por lei. Então, vejam só, o que eu preciso para que um estagiário não seja configurado como um segurado empregado? Porque é comum você encontrar empresas contratando pessoas jovens que alega ser
enquadrado como estagiário. Então, aquele jovem é um estagiário. Será? Porque qualquer descumprimento de requisitos da Lei 11.788, ele vai ser enquadrado na categoria, sim, de empregado. Então, quais são os requisitos exigidos? Primeira coisa que eu preciso que o indivíduo seja um estudante. Ele tem que ser estudante e a lei até possibilita que ele seja estudante em uma variedade de situações. Eu tenho que ter o termo de compromisso com interveniência da instituição de ensino de onde ele vem, tá certo? Ele tem que ter orientador na instituição de ensino e supervisor no local de estágio. E ele tem que comprovar que ele não só é estudante, como também que ele está regularmente frequentando o curso dele, tá? Então vejam aqui, ele é estudante, desenvolve ato educativo escolar supervisionado. Tem que estar matriculado e frequentando regularmente o curso, tá? Tem que ter o termo de compromisso e tem que ter compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e as previstas no termo de compromisso. Qualquer desses requisitos descumpridos, você passa a ter esse indivíduo enquadrado na categoria de empregado. Vamos dar uma examinada agora naquele atleta não profissional, tá? O atleta não profissional em formação não será considerado contribuinte obrigatório do regime geral quando forem atendidas, então nós estamos falando aqui do atleta não profissional, ele não será assegurado obrigatório quando, né, forem atendidas cumulativamente as seguintes condições que estão na Lei 9.615 de 98. Ele tem que ter idade entre 14 e 20 anos, tá certo? Ele tem que ser contratado por entidade de prática desportiva formadora. Somente receber auxílio financeiro, se for o caso, sob a forma de bolsa de aprendizagem, nos termos da Lei 9.615, tá? Que é a conhecida como Lei Pelé. Então, assim, o atleta não profissional que está em formação, ele não é segurado obrigatório, mas desde que obedecidas as condições previstas na Lei 9.615. Que condições são essas? Essas condições exigem que ele tenha idade delimitada, 14 a 20 anos, tá? Que ele receba como auxílio financeiro apenas uma bolsa de aprendizagem e que realmente ele se encontre em aprendizagem. Por isso que ele tem que estar numa entidade de prática desportiva formadora. Eu não vou encontrá-lo, por exemplo, em atividade num clube de futebol, tá? Já participando de eventos, como fazem os profissionais. Não, eu tenho que tê-lo num contexto de formação de atletas, tá certo? Então, só lembrando a vocês, vamos fazer aqui uma sistematização do que nós vimos. Quando eu falo de segurados e empregados, eu vou encontrar, tá? Aquele grupo que ninguém confundiria, que é aquele empregado que presta serviço remunerado subordinado de caráter não eventual. Eu vou encontrar servidores públicos, os exclusivamente comissionados, os que estão, né, contratados lá por prazo determinado para atender a excepcional interesse público, e empregados públicos, são todos segurados na categoria de empregados. Agora, o servidor efetivo e o militar só vão para a categoria de segurados e empregados quando não protegidos por regime próprio. Se não tem regime próprio, vem para o regime geral na categoria de empregados. Os exercentes de mandato eletivo, sem regime próprio, também são vinculados ao regime geral na categoria de segurados e empregados. Auxiliares e escreventes dos cartórios contratados por titulares de serviços notariais e de registro, tá? São vinculados ao regime próprio. Auxiliares e escreventes só podem ser de regime próprio se eles tiverem uma investidura estatutária, tá? E tiverem vinculação com o Estado. Então, se são protegidos por regime próprio por conta dessa investidura, eles são excluídos do regime geral, mas a grande maioria vai ser, portanto, vinculada ao regime geral, tá certo?
Também aqueles que são contratados por titulares de serventias judiciais, se não tem nenhum vínculo com o Estado, são segurados na categoria de empregados. Então, veja, eu tenho empregado conforme a CLT, eu tenho servidores, eu tenho auxiliares e escreventes de cartórios, também aqueles que são contratados por titulares de serventias judiciais, tá certo? Tenho ainda, tá? Situações particulares, como é o caso de ministros, secretários de Estado. Vejam que não são nada mais, nada menos do que cargos comissionados. Apenas se trata de cargo comissionado de primeiro escalão. Quem é ocupante de cargo comissionado, a única coisa que eu tenho que investigar, assim, é exclusivamente ocupante de cargo comissionado, porque vocês têm que lembrar que, às vezes, alguém que está num cargo comissionado antes já era servidor efetivo. Então, se essa pessoa que está no cargo comissionado é também um servidor efetivo e tem regime próprio, carrega para a sua condição de comissionado a proteção que já tinha no próprio. Mas se alguém que não tinha condição de servidor anterior, que não tinha regime próprio para protegê-lo, e está agora ocupando um cargo comissionado, mesmo um cargo comissionado do primeiro escalão, como é o caso do ministro de Estado, do secretário de Estado, né, na esfera estadual, você vai tê-los como segurados do regime geral na categoria de empregados, ok? Estagiários e bolsistas, em desacordo com a lei, segurados e empregados. De acordo com a lei, cumprindo todos os requisitos, se quiserem, contribuem como facultativos, tá? Atletas não profissionais, se quiserem, pagam como facultativos. Mas quando é que eles têm essa prerrogativa? Quando eles cumprem os requisitos da Lei Pelé. Porque se houver descumprimento de qualquer um dos requisitos, eles serão enquadrados na categoria de segurados e empregados. Lembrar também que diretores e empregados de sociedades, né, por ações, sociedades anônimas, são segurados na categoria de empregados. E mais à frente nós vamos examinar a situação de diretores dessa sociedade que se enquadram na categoria de contribuintes individuais. Então, até aqui tivemos uma visão com bastante detalhes daqueles trabalhadores que se enquadram na categoria de segurados e empregados, tá? Em exercícios adiante estaremos revisando essas informações e nas aulas seguintes passaremos a tratar de outras categorias de segurados, tá? Individuais, empregados domésticos, avulsos, segurados especiais e traremos também mais algumas informações sobre o segurado facultativo. Ficamos até aqui e até a nossa próxima aula.